tá bom? Boa noite, irmãos. Vamos continuar nossa série em Tito. Hoje nós vamos entrar no capítulo 2. O tema de hoje é discipulado na prática. As crianças já saíram, você pode abrir sua Bíblia em Tito, capítulo 2. Hoje nós vamos ver discipulado na prática, Tito, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Depois de nós termos visto uma sessão bem grande, assim, de instrução que Paulo dá aqui, Paulo deu muitas instruções para Tito. Primeiro, a questão da palavra de Deus, no primeiro sermão que nós vimos, a superioridade do Evangelho, Paulo mostrando que toda a exortação dele estava fundamentada na palavra de Deus, na autoridade de Deus e não em quem ele era, mas no que Deus diz em sua palavra e quem Deus é. Na semana seguinte nós vimos a instituição dos presbíteros, a importância de ter pastores, na igreja, e como Paulo coloca a característica desses homens, qual é o que Deus espera dos pastores ou dos presbíteros, que é a mesma coisa, a mesma palavra. A gente vê só que tem algumas funções diferentes, mas tanto os pastores quanto os presbíteros é a mesma coisa na Bíblia. Então Paulo ele coloca quão importante é de a igreja ter pastores no plural e como é a característica desses homens. Depois Paulo fala também da questão do legalismo. O quão perigoso é o legalismo, homens que colocam coisas sobre as pessoas que Deus não coloca, e deixam de falar coisas que a Bíblia ordena que se fale, O perigo do legalismo, o quão perigoso é essa desgraça chamada legalismo. E hoje nós vemos muito isso aí. Paulo já dizia que na época dele eram muitos os legalistas, e hoje certamente esse número aí está muito maior e mais descarado. Com o advento das mídias, a gente vê isso cada vez mais forte. E hoje, Paulo vai fazer um contraste. Se aqueles homens que eram legalistas e eles viviam uma vida escondida, por assim dizer, e ao mesmo tempo, quando eles apareciam, era para falar coisas que Deus não falava e deixar de falar coisas que Deus falava, Tito ele tem a obrigação de fazer diferente. E essa sessão nós vamos ver o que Deus espera dos irmãos da igreja, de Tito, dos homens, das mulheres, dos jovens e a vida no trabalho. Nós vamos ver como Paulo coloca a maneira que Deus espera que o evangelho se torne prático. Não é só instrução, mas essas instruções elas precisam ser vistas na prática. Isso é o que nós chamamos de o evangelho visível. Como é que o evangelho é visto na minha vida enquanto eu estou no trabalho? Como que o evangelho é visto na minha vida enquanto eu estou na escola, na faculdade, em casa? Como é que o evangelho é visto? Eu sou um crente somente nominal, de chegar no domingo e dizer eu sou um cristão? Ou a minha vida inteira, ela fala a respeito do evangelho, em todas as áreas? É o que nós vamos ver hoje à noite, o texto de Tito, capítulo 2, os versículos 1 ao 10. Eu vou ler aqui o texto, depois nós vamos para a exposição da palavra de Deus. Tito 2, a partir do versículo 1. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Seja você mesmo exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia
e irrepreensível, para que o adversário para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de tudo, de toda a fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, tua palavra está aberta diante de nós. Nós pedimos ao Pai que o teu Santo Espírito possa nos ajudar, tanto na exposição, quanto também em guardar a palavra e aplicar na nossa vida diária. Essa certamente é uma palavra que vai mexer conosco, se nós estamos acomodados com o que somos e não temos obedecido ao Senhor em algumas coisas. Eu peço que o Senhor nos desperte, que a palavra faça o efeito de produzir o fruto que o Senhor quer. É o teu Espírito Santo, ó Pai, que pode transformar corações. Então, nessa noite, eu peço que, através da palavra, o Senhor possa transformar corações aqui e que possamos ter, Senhor Deus, uma igreja encorajada a fazer discipulado na prática diária, em casa, no trabalho, na família, na escola e onde quer que seja, e principalmente que a vida da igreja seja moldada pela prática. Em nome de Jesus. Amém. A gente vê, irmãos, hoje existe uma confusão muito grande a respeito de discipulado. Se você perguntar aqui para 10 pessoas o que é discipulado, talvez você vai ter 10 definições diferentes de discipulado. Essa foi até uma preocupação que eu compartilhei com o pastor Timóteo no final do ano passado, que nós precisaríamos treinar a igreja para ter uma visão clara do que é discipulado. E ele sabe fazer isso muito melhor do que eu, e eu pedi para o pastor, que o senhor me ajude a colocar isso na prática. Porque eu via, conversando com alguns irmãos, que existem muitas visões diferentes. Não vou dizer que é errada, tá? Mas existem muitas visões diferentes do que é discipulado. E, obviamente, que são visões bíblicas, graças a Deus por isso, mas que às vezes vai muito além ou vai aquém do que a Bíblia exige. E quando nós pegamos esse trecho aqui na prática, diferente do que Paulo fez com Timóteo, Paulo ele instruiu a Timóteo de uma maneira na igreja mais geral. Aqui com Tito ele foi muito específico com algumas pessoas da igreja. Certamente pela dificuldade que existia lá em Creta, a gente viu como aqueles homens eram perversos, preguiçosos, né? Homens que falavam coisas mentirosas, entravam pelas casas e espalhando a mentira, afastando as pessoas do evangelho. E aqui Paulo provavelmente esteja preocupado com todos os tipos de pessoas na igreja. E ele abarca, gasta tempo aqui com todas as pessoas, desde os mais jovens até os mais velhos. Interessantíssimo isso aqui. Então aqui é uma boa base para a gente entender o que é discipulado na vida prática. Entender o que Deus espera de nós como crentes. Se você é um crente no Senhor Jesus e você não está vivendo uma vida de discipulado constante, tem alguma coisa errada. Nossa vida só acaba o discipulado no dia que nós estivermos com o Senhor. Todos nós, discípulos de Cristo, precisamos estar sendo discipulado e discipulando, sempre. Isso é uma ordem de Deus. Então, se nós não estamos sendo discipulados e se nós não estamos discipulando, hoje é uma noite para a gente despertar para isso. Nós precisamos responder corretamente a palavra de Deus. E eu espero que hoje você possa sair daqui desafiado a ter uma vida de discipulado na prática e também desafiados a discipular outros e outras. A primeira coisa que Paulo começa colocando nesse texto aqui é o ensino correto anda junto com a prática. Paulo ele começa dizendo no texto, mas você, ou seja, fazendo um contraste com o que foi dito antes. Se os legalistas eles estavam ensinando algo errado para a igreja e para os irmãos, se aquelas pessoas que eram falsos mestres estavam dizendo algo que a Bíblia não disse, Paulo ele começa dizendo para Tito, mas você, ou algumas versões mais comuns vai dizer, tu, porém, aí ele diz assim, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. O ensino correto, ele tem que andar junto com a prática. Se aqueles homens lá estavam dizendo que eram corretos, mas a vida deles não batiam com o que Deus diz na sua palavra,
Paulo estava dizendo para Tito: você, porém, não vai fazer isso. E aí ele diz: ensina o que está de acordo com a sã doutrina. Paulo começa exortando a Tito a fazer o contrário daqueles homens, o que está de acordo. Nós não fazemos aquilo que nós achamos correto. Eu não digo para os irmãos fazerem aquilo que eu acho que eu tenho autoridade para fazer. Não. Paulo está dizendo: Tito, você precisa ensinar de acordo com o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus tem aquilo que você precisa e tem aquilo que os outros precisam. Eu não preciso inventar campanha A, campanha B, C ou D. Não. Você precisa somente ensinar a palavra de Deus. Ensina o que está de acordo com a palavra de Deus, com a sã doutrina, com aquilo que é são. Sã doutrina tem a ideia de algo que não falha, algo que é perfeito. A palavra de Deus é perfeita e tudo que nós ensinamos da palavra de Deus. Se nós ensinamos a palavra de Deus, nós estamos ensinando uma água limpa. Ao contrário daqueles homens que estavam dando água suja para aquelas outras pessoas que eram seus seguidores. Ele deve ensinar uma vida prática para a igreja, isso está claro aqui, mas esse ensino deve estar de acordo única e exclusivamente com a sã doutrina. Essa ideia aqui de acordo é o que é conveniente, o que esteja diretamente ou corretamente associado. Uma coisa que eu falei também no primeiro sermão: nós precisamos ensinar a palavra de Deus de acordo com o que Deus diz. O que acontece muitas vezes? Nós escutamos algum sermão e a pessoa está dizendo lá: abre um texto, lê o texto, viaja não sei por onde, volta para o texto e não prega nada da Bíblia. Interessante que a gente vê o que Paulo está dizendo para Tito, porque ele está dizendo: ensina de acordo com a palavra de Deus. Eu posso dizer que Deus é bom, posso ou não posso? Deus não é bom? Eu posso dizer que Deus é amor. Deus não é amor? É amor. Deus não é justiça? É justiça. Mas eu preciso ensinar de acordo com o texto correto. Eu não posso pegar o texto aqui de Tito e abrir, mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina e ensinar sobre a escatologia aqui. Eu não posso. Eu tenho que ensinar correto, o que está de acordo, o que está associado corretamente. Não é só abrir a Bíblia, ler um trecho correto, dizer um bocado de coisa sobre Deus e achar que está pregando a palavra de Deus. Não é isso. Nós precisamos ensinar aquilo que é correto. João Calvino comenta aqui esse texto e ele diz algo interessante. Ele distingue duas partes na sã doutrina. A primeira é aquela parte da qual a graça de Deus em Cristo nos é recomendada, de modo que sabemos onde buscamos a salvação. A segunda é aquela pela qual a nossa vida está treinada no temor de Deus e na pureza. Se Paulo estava preocupado lá no começo com a questão de pregar a salvação corretamente, baseado na palavra de Deus, agora a outra parte aqui da sã doutrina é que essa pregação do evangelho para a salvação, ela precisa estar associada com uma vida de pureza, uma vida correta, uma vida que dê bom testemunho do Salvador. Não adianta eu dizer que entendo sobre salvação se a minha conduta em toda a minha vida não bate com aquilo que eu digo que acredito. Eu dizer que sou salvo, mas na prática eu faço tudo contra o que a palavra de Deus diz. Alguém está errado e não é Deus. Não é Deus que está errado. E aí então, depois de fazer essa introdução de que ele precisava ensinar de acordo com a sã doutrina, ele vai mostrar na vida prática como é esse ensino, como é isso de acordo com a sã doutrina. A primeira coisa que ele passa a apontar é para os homens da igreja. O exemplo dos homens. Primeiro que ele diz assim, versículo 2: quanto aos homens idosos, aqui é uma palavra para homens maduros, ou homens mais velhos. Alguns comentaristas aqui, pelo entendimento da época, eles entendem que essa idade aqui é aproximadamente aqueles homens que têm ali na idade entre 30 e 35 anos. Homens mais maduros, homens que já eram casados, que provavelmente já tinham filhos. E Paulo está exortando esses homens maduros. Obviamente que as coisas avançaram bastante, e hoje a gente já tem homens aí com 20 anos, e naquela época também provavelmente tinha, porque Timóteo era novo e Paulo exortava ele também. Mas ele está dizendo no geral, os homens maduros deveriam se esperar essa conduta dele. Os homens que são crentes e que dizem, que confessam o Senhor Jesus e que eles são maduros
eles devem, primeiro de tudo, o que é que Paulo diz aqui? Que sejam moderados. O que é alguém que seja moderado? Alguém que tenha controle. Nesse contexto específico aqui, provavelmente, Paulo está falando a questão do controle sobre o álcool. O contexto, a gente vai ver, ele fala isso para as mulheres também. Naquela época, a bebedice ali era muito grande, e Paulo está dizendo aqui que ele seja moderado. Mas isso também pode ser aplicado nas outras partes da vida. Moderado é de você não ser levado pelos seus desejos ou suas paixões. Os homens cristãos, aqueles que confessam a Cristo como Salvador, eles deveriam ser homens que tenham o controle sobre os seus desejos. Ele não é levado pelos seus desejos. Ele não é levado por aquilo, simplesmente um homem que vive uma vida de imoralidade, um homem que vive uma vida colocando a sua vida em perigo, como sendo alcoólatra. Essa é a ideia aqui que Paulo está colocando. Um homem que tem controle sobre os seus desejos. Então, o primeiro ponto é que os homens cristãos, aqueles que são filhos de Deus, eles precisam ser moderados. E a segunda coisa, isso aqui é muito interessante também, eles deveriam ser respeitáveis. O que é a ideia de ser respeitável aqui? Alguém que tem uma seriedade exemplar, a qual as pessoas, principalmente os mais novos, possam olhar para ele com admiração. Os homens de Deus, aqueles que são filhos de Deus, os jovens e outros homens deveriam olhar para ele e olhar, esse homem é um exemplo de Deus, é um exemplo de filho de Deus, é um exemplo de alguém que está amando a Deus e colocando isso na prática. Isso é o que se espera deles. Hernandes Dias Lopes coloca assim: trata-se de uma pessoa que tem vida ilibada, caráter impoluto, bom testemunho dos de fora. É uma pessoa que não tem brechas no escudo da fé. Alguém que não pode ser acusado de escândalo. Isso é muito parecido com a ideia de irrepreensível dos presbíteros, né? Então, a gente vê que não se espera só dos pastores que eles sejam homens respeitáveis. Os homens da igreja, todos eles deveriam ser alguém que, por mais que tivesse acusação contra eles, o exemplo deles, a vida deles, não permitiria que essas acusações andassem. Essa é a ideia aqui de que Paulo está falando para Tito. A outra coisa é que eles deveriam ser sensatos. Homens sensatos, essa palavrinha no grego, ela significa prudente ou discreto. É alguém que não está o tempo inteiro em destaque, com brigas, que não está o tempo todo aparecendo com confusões. Alguém que não se deixa governar por suas paixões, né? As paixões aflorando ali, a raiva. Alguém que é irado, é alguém que é sensato, sabe falar e sabe como falar, sabe como agir e age da maneira correta. Não é um homem que reage a qualquer tipo de situação e ele sabe o momento certo de agir e de falar. E aí a gente vê agora uma tríade, né? Que Paulo vai dizer aqui. Eles precisam também ser sadios na fé, no amor e na perseverança. Primeiro, no amor. Na fé, A tendência é que muitos homens, de acordo com o que vão avançando na fé, né, na sua vida com Cristo, eles vão esfriando um pouco aquele amor que eles tinham por Deus. Isso não é o comum, né, mas acontece muito. E o que Paulo estava dizendo para esses homens aqui é: quanto mais vocês ficarem mais velhos, vocês deveriam ser mais exemplos de amor a Deus, de fé, homens que vivem uma vida que reflete a Deus. E a segunda coisa é no amor. Esses homens deveriam ser o exemplo de amar a Deus e ao povo. Eles devem ser um exemplo de homens que, olhando para ele, nós vemos o amor por Deus e também o amor pelo povo, o amor no servir. E o principal, a perseverança. Quantos homens a gente tem visto hoje que desistem por qualquer situação difícil que acontece na vida? Paulo está dizendo aqui, eles precisam ser um exemplo na perseverança. Diante das dificuldades, os homens de Deus deveriam ser os primeiros a dizer: Deus está no controle. Nós sabemos quem é o nosso Deus. E hoje o que acontece? Infelizmente, muitos homens, quando acontece qualquer coisa, eles não querem saber da igreja, se chateiam com o pastor, se chateiam com o irmão, são os primeiros a causar discórdia muitas vezes. Paulo está dizendo para os homens aqui, vocês precisam ser exemplos. Vocês precisam ser homens que apaziguem em vez de desistir, que perseverem em vez de desistir.
Eu espero, irmãos, que isso seja algo que nós estamos lutando para ser perseverantes. É uma ideia aqui que Paulo está colocando por último, mas que é muito importante para nós. Os comentaristas Daniel Ariqueia e Howard Hinton, eles falam algo muito interessante quando estão comentando esse texto. Eles dizem assim: nesse contexto, o som aqui qualifica a fé, o amor e a firmeza ou a perseverança em vez de doutrina. Eles estão qualificando algo mais prático, em vez de colocar somente os olhos na doutrina. Outra maneira de expressar, acho que eu coloquei aqui, outra maneira de expressar a parte final desse versículo, então, é a seguinte: eles devem persistir em crer em Cristo, ou viver uma vida de perseverança na fé, amar aos outros e em sua capacidade de perseverar. Eles devem persistir em crer em Cristo, em crescer na fé. Eles devem persistir também em amar aos outros, e eles devem persistir em sua capacidade de perseverar. Nós, como homens de Deus, devemos ser exemplos nesses três aspectos. Nós devemos batalhar para sermos homens que crescem amando a Cristo, que crescem amando aos outros e que perseveram independente da circunstância. Nós precisamos ser esses tipos de homens. E aí então Paulo muda agora o alvo. Agora ele vai falar para as mulheres. Paulo agora muda aqui para o exemplo das mulheres, nos versículos 3 ao 5. Talvez Paulo gaste um pouco mais de tempo usando o exemplo para as mulheres, porque certamente Tito já estava treinando os homens para ser presbíteros, e ele tinha falado que o presbitério teria que ser homens ali, né? Homens são quem lidera a igreja. Deus requer que os homens sejam líderes e pastores, e não as mulheres. Então Paulo agora vai gastar um pouco mais de instrução com as mulheres, porque ele já tinha gastado bastante com os homens. E ele começa dizendo aqui, tem umas palavras muito encorajadoras para as mulheres, e que talvez vai servir muito para vocês, mulheres, serem encorajadas, tanto em fazer algumas coisas, como não fazerem outras. Paulo ele começa dizendo assim: do mesmo modo, ou seja, isso aqui é tão importante para as mulheres quanto eram para os homens, do mesmo modo, as mulheres idosas, a mesma ideia, mulheres maduras, certo? Que tenham conduta reverente. É interessante essa palavrinha que isso acontece aqui. O único lugar do Novo Testamento em que se requer das mulheres que elas sejam reverentes, que tenham essa ideia de reverência, é aqui, nesse texto de Tito. E a ideia dessa palavra aqui é apontar para mulheres que se dediquem a Deus em tudo que faz. Por exemplo, lembra daquelas sacerdotisas que passavam o dia todo nos templos pagãos, e Paulo vai falar isso em alguns lugares? Era a mesma ideia. Não quer dizer que elas teriam que passar o dia na igreja. Paulo vai dizer aqui como que essa dedicação deveria existir. Como que deveria ser essa dedicação? E aí ele continua. A primeira coisa que ele diz, primeiro, elas têm que ter uma conduta reverente, e agora ele diz uma que elas não deveriam ter. O que é que elas não deveriam ser? Caluniadoras. Sabe qual a palavra para caluniador aqui no grego? Diabolos. Palavra para voltar para acusador. A palavra que é usada para o diabo em muitos textos do Novo Testamento. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que as mulheres não deveriam ser caluniadoras ou fofoqueiras. A ideia aqui é de uma pessoa que vive de falar de outras pelas costas, de serem pessoas que levam boatos. E Paulo está usando essa exortação para as mulheres aqui. Ele está dizendo que as mulheres não deveriam ser usar sua boca para o diabo. Essa é a ideia. Elas não deveriam usar, e isso não é só para as mulheres, para os homens também, mas esse contexto específico Paulo está falando para as mulheres. Essa mesma ideia aqui de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21, ele diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Paulo está dizendo para as mulheres: vocês precisam usar bem a sua boca. Vocês precisam deixar que sua boca seja usada por Deus e não pelo diabo. E não sejam caluniadoras. Uma palavra bem pesada aqui que Paulo usa, né? A outra palavra agora, a outra instrução também é uma negativa. Nem escravizada a muito vinho. Assim como os homens deveriam ser autocontrolados,
autocontrolados, as mulheres também devem ser autocontroladas. E nesse contexto específico, Paulo fala da questão do vinho. Uma mulher dada ao vinho aqui, Paulo ele faz um alerta. Uma mulher que é dominada pelo vinho, ela precisa, ela não deve ser o exemplo a ser seguido pelas mulheres da igreja. Aí tem outra palavra agora que ele diz. Ele deu primeiro conduta reverente, aí depois duas negativas, não caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, e agora vem outra positiva. Elas devem ser mestras do bem. O que significa esse mestras do bem? A palavra literalmente significa professora de coisas boas. Elas deveriam ensinar na sua vida cotidiana, tanto ensinar as mulheres mais novas, que a gente vai ver, mas elas deveriam ensinar coisas boas. Veja o contraste, se elas não deveriam estar falando de outras pelas costas, se elas não deveriam ser caluniadoras, se elas não deveriam ser utilizadas como fofoqueiras. Agora, o que é que Paulo está dizendo? Vocês têm que ser mestras do bem, mulheres que ensinem coisas boas. O Hernandes Dias Lopes, também comentando esse texto, ele diz: a palavra não se refere a uma instrução formal, não é somente parar assim numa sala de aula e ensinar alguma coisa boa, mas sim ao conselho e encorajamento que elas podem dar, em particular, pela palavra e pelo exemplo. Não se trata aqui de um ensino formal, mas de uma pedagogia que se desenvolve na urdidura da vida, ou seja, no cotidiano da vida. Esse exemplo aqui que Paulo está dizendo assim: vocês devem ser mestres do bem. As mulheres deveriam pegar uma mulher mais nova e dizer assim: você vai andar comigo e eu vou lhe ensinar o que é coisa boa de fato, no exemplo. Isso é o que se espera das mulheres de Deus, que Paulo está dizendo. Elas deveriam ter alguém ali do lado delas e elas estavam caminhando com elas, dizendo o que é o bom da vida, baseado na palavra de Deus. Discipulando na vida prática, enquanto elas estavam caminhando, na sua casa, no seu trabalho, enquanto tem alguém lá que trabalha com outra pessoa, devia ter: olha, essa é a conduta do crente no trabalho, essa deve ser a conduta da mulher crente em casa, essa deve ser a conduta da mulher crente na igreja. As mulheres deveriam fazer esse tipo de abordagem. E aí agora parte para algo mais, para as mulheres mais novas, né? Aqui é o que eu já tinha colocado, ok? E aí agora Paulo vai para uma parte mais prática para as mulheres mais novas. Aqui é aquelas mulheres que acabaram de casar ou que ainda vão casar. Veja como Paulo trata aqui. Ele diz assim, versículo 4: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos. Aqui eu quero gastar um pouquinho de tempo. Se tem algo que me revolta hoje em dia, é ver como esse mundo está tratando o casamento e os filhos. Você hoje, filho e casamento é algo que tem que estar em segundo plano. Você vive a sua vida, você ganha dinheiro, você cresce, você faz o que quiser, filho e casamento está em segundo plano. E aqui, olha só o que Paulo está dizendo. As mulheres crentes, aqui é uma instrução para as mulheres mais velhas crentes, elas não deveriam ser instrumentos do diabo para ensinar o que a palavra de Deus diz do contrário. Se você está dizendo, você é crente, você está dizendo para as mulheres que ela tem que conquistar todas as coisas e por último ela casa e tem filhos, você está dizendo que Deus é mentiroso. Só tem duas coisas na palavra de Deus que claramente se diz que vem do Senhor: filhos e esposa. Obviamente que nós temos todas as coisas que Cristo conquistou para nós na cruz. Mas Salmo 127 diz o quê? Os filhos são herança do Senhor. Se você soubesse que a cada filho que você conquistasse, você ia ter 1 milhão na sua conta, quantos filhos ele já tinha? O pastor Timóteo já tinha 4 milhões, né? Eu já tinha 2, olha aí. Mas o Senhor diz que os filhos são uma herança dele. Imagina só você ter uma herança do próprio Deus. O próprio Deus te dando uma riqueza dele. Ele decidiu te dar um filho. 2, 3, 4, enfim, o tanto de filhos que você quiser. Provérbios também, Salomão vai dizer que os bens são heranças dos pais, mas a esposa prudente, ela vem do Senhor. É Deus quem dá também. E Paulo está aqui, em todos os textos do Novo Testamento, quando ele está falando para casais, Paulo pressupõe que eles têm um casamento debaixo da presença do Senhor e ele pressupõe que eles têm filhos.
A ideia de hoje, infelizmente, a ideia de hoje desse mundo secular que está entrando na igreja é que casamento e filhos eles têm que ficar, não é nem segundo plano, quarto, quinto plano. Você estuda, você faz faculdade, você compra uma casa, carro, você compra tudo e depois você casa e tem filhos. Atenção no que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que casar, ou que estudar, que trabalhar, que conquistar tudo é errado, certo? Eu só estou dizendo que Deus não trata isso como prioridade. E uma coisa não impede a outra. Quantos de vocês aqui casaram com bem pouquinha coisa, depois conquistaram a casa de vocês e compraram um carro? O que me revolta hoje é que acontece muitas vezes de eu ver que pais que conquistaram, aliás, foram abençoados por Deus na sua caminhada como casal, simplesmente olham para os filhos e digam assim, minha filha, não case agora não. Ou meu filho, não case agora não. O que você está dizendo para o seu filho? Na prática, que você não gosta de ser casado. Na prática, você está dizendo o quê? Que você está dizendo para o seu filho que para ele é só algo que aconteceu que atrapalhou a sua vida. Se você está dizendo assim, ó, se você tiver filho agora, vai atrapalhar a sua vida. O que eu estou dizendo indiretamente para o meu filho? Quando você nasceu, você me impediu de conquistar muitas coisas. Nós não atentamos para isso, nós não atentamos muitas vezes para isso, mas aqui Deus está dizendo, principalmente para as mulheres, é que elas devem ensinar as mulheres a exercer o amor pelo marido de maneira prática. E ele complementa, pelos filhos. Sei que cada um tem o seu planejamento, mas os casamentos, essa ideia de que eu preciso curtir o meu casamento, isso não é uma ideia bíblica, eu preciso dizer para você, tá certo? Você pode planejar, isso não é errado, Deus não proíbe você fazer isso. Mas eu espero que você não esteja colocando um peso sobre pessoas novas, pessoas que são casadas, que eu estou falando para as mulheres mais experientes. As pessoas se casarem e dizem assim, curta o seu casamento. Você pode curtir o seu casamento com filhos, certo? Isso não é uma coisa que Deus diz que atrapalha casamento, não é. Filhos são uma bênção, é Deus quem disse, eu acredito na palavra de Deus, e nós deveríamos encorajar todos os casais a terem filhos. Nós deveríamos encorajar todos os jovens solteiros a se preparar para casarem, o mais cedo possível. Essa ideia de, você precisa estudar, ter tudo que precisa e depois você casar, isso não é algo que Deus coloca sobre os jovens. Nós, quando fazemos isso, nós estamos sendo legalistas, de colocar um peso sobre os jovens que Deus não coloca. Então, atenção, mulheres experientes, casadas, com filhos, encoraje outras na prática. Encoraje outras mulheres, as mais jovens, a casarem, a terem filhos. Com seu exemplo, encoraje elas a fazer isso. É o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo que as mulheres deveriam fazer na prática esse encorajamento para outras. Olha o que o Albert Burns ele diz aqui, ó. Acho que eu coloquei aqui também. Nenhuma riqueza ou luxo, nenhuma habitação esplendorosa ou conforto, nenhuma posição social ou prazer especial pode ser compensação pela falta de amor no casamento. Quando esse amor reina, até mesmo o casebre mais humilde pode ser o palco da felicidade mais sublime. Essa é a maior realidade possível, a maior realidade e a maior verdade. Se você ama de fato o seu cônjuge e vive um amor bíblico, de acordo com o que a palavra de Deus diz, você pode ter o mínimo possível para sobreviver, mas esse casebre mais humilde vai ser o palco da felicidade mais sublime. Essa é a pura realidade. E eu sei que muitos de vocês provaram isso. E eu espero que vocês também encorajem outras mulheres a fazer isso. Continuando, Paulo ele diz ainda, versículo 5, ensina também a serem sensatas. Sensatas aqui é a mesma ideia de elas terem domínio próprio. Mulheres que sabem, que não são levadas pelas suas emoções. Lembra que os homens também precisavam ser sensatos. Olha o que o Provérbios 21:19 diz. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa ou rixosa, né? A ideia aqui é de que a mulher ela é alguém que domina a si mesma. Ela não vive reclamando da vida. Ela não vive sendo uma mulher que está sendo levada pelas suas emoções.
Outra palavra que também ele coloca para as mulheres é elas deveriam ser puras. Puras aqui é a mesma ideia de honestas. As mulheres que vivem uma pureza de mente, uma pureza de coração. No seu casamento, elas estão nutrindo um desejo correto pelo seu marido. Elas estão nutrindo um desejo correto dentro do seu casamento. Não está dando aba para pensamentos impuros ou até mesmo práticas impuras dentro do casamento e fora do casamento também. Outra palavra é boa dona de casa. O trabalho de casa deve ser bem feito, mesmo que você tenha outro trabalho fora. Essa é a ideia. O que Paulo está dizendo aqui é que as mulheres, ele não está sendo contra mulheres trabalhar fora. Não é isso o texto exatamente que está dizendo. Mas é que, ainda que as mulheres queiram trabalhar fora, elas deveriam fazer um excelente trabalho dentro de casa. Isso aqui não é só que Paulo está sendo machista, como muitas pessoas dizem, tá certo? O que ele está falando aqui é para as mulheres, assim como ele já falou para homens também. Então, as mulheres aqui, nesse caso específico, elas devem ser boas donas de casa, no sentido de cuidar dos filhos, de fazer aquilo que Deus requer delas, de serem mulheres que são sensatas dentro da sua casa, assim também como são fora. Mas, principalmente, se tem algo que ela precisar escolher em algum momento, ela vai escolher ser uma excelente, uma boa dona de casa. E a outra coisa que Paulo diz é que elas devem ser bondosas. Aqui é as mulheres que têm um coração que olha para os outros, sempre pensando em como elas poderiam ajudar ou servir aos outros. A mulher que tem um coração quebrantado em olhar para as outras pessoas que estão sofrendo e ela está sempre querendo servir e ajudar. E por último, sujeitas ao marido. Aqui é aquela mesma ideia que Paulo sempre coloca. Deus assim criou e Deus assim requer que as mulheres sejam sujeitas ou submissas ao seu marido. E aqui ele coloca, as mulheres como uma auxiliadora idônea. Mais uma vez aqui, não é a questão de que Paulo está colocando mulheres abaixo de homens. De maneira nenhuma. Tanto mulheres quanto homens, Paulo vai escrever isso lá em Gálatas capítulo 4, tanto mulheres quanto homens, elas são herdeiros da mesma salvação, o mesmo Deus trata todos igual, mas a questão de papel, o homem deve ser o líder da sua casa e as mulheres elas devem estar em amor, se submetendo e acompanhando as decisões do seu marido. Uma coisa acompanha a outra, bons líderes, esposas que são submissas de acordo com a palavra de Deus. E aí ele coloca algo aqui no final do versículo 5, para que a palavra de Deus não seja difamada. Ou seja, as mulheres, nós temos mulheres cristãs, assim como homens que não cumprem o seu papel, como nós vimos anteriormente. Se as mulheres também não cumprem o seu papel, a palavra de Deus automaticamente vai ser envergonhada. Quando homem ou mulher, quando um crente jovem, seja ele qual for, faz alguma coisa na frente de descrentes, qual é a primeira coisa que fala? Em coro, a gente sabe, E é que diz que é? Não é não? E é que diz que é crente. Isso aí é o que Paulo está dizendo aqui. Quando nós, homens, mulheres, jovens, nós envergonhamos ou nós damos mau testemunho lá fora, a palavra de Deus está sendo envergonhada. E Paulo está dizendo aqui, quando nós homens e as mulheres mais velhas, as mulheres mais novas, não cumprem aquilo que Deus requer dela, elas envergonham a palavra de Deus. É uma coisa dura, mas é verdade, é o que Paulo está dizendo. E aí nós temos o exemplo dos jovens. Olha só o que Paulo coloca para os jovens, veja que interessante. Um versículo apenas, uma coisa muito curta. Veja o que ele diz aí, versículo 6. Do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. Juventude, geralmente, é aquela época que o jovem está decidido a fazer tudo de maneira correta, ele é o dono da razão, ele quer tomar as decisões, a vida dele, ele acha que o pai e a mãe não tem mais poder sobre ele, Agora eu já sei, passei dos 18 anos, antes era 18, Agora com 12, 13, eles já querem mandar na vida deles. Mas Paulo está dizendo simplesmente, seja moderado. O que é ser moderado aqui para os jovens? Ser moderado é ser autocontrolado e não andar segundo os desejos da mocidade. Lembra o que Salomão diz em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1? Lembra-te do teu Criador no dia
Da tua mocidade. A ideia que Paulo está dizendo é a mesma coisa que ele falou para Timóteo. Timóteo, não dá lugar aos desejos da mocidade. Não viva pelos desejos da mocidade. Aqueles desejos que aflora, que você quer brigar com todo mundo, né? E ele vai até dar o exemplo disso, de combater com os falsos mestres lá. Esse é o contexto, de brigar de discussões vãs. E aqui é a mesma coisa. Se alguém que é afoito, não seja alguém que é afoito, escute outros. Jovens, escute os mais velhos. Saiba que por mais que vocês não concordem, eles querem o bem de vocês. A ideia aqui é seja moderado, seja menos afoito, escute mais. Se controle, saiba que você não é o dono da razão e os mais velhos já passaram por onde vocês estão. É o que Paulo está dizendo. Saiba que se está vindo os conselhos aqui da palavra de Deus, se o seu pai, sua mãe, ou um amigo, ou alguém que cuida de você, alguém que está caminhando com você, está lhe dando instrução bíblica, é porque ele ama você e ele quer que você cresça. Então, aos jovens, sejam moderados, sejam aqueles que escutam mais do que falam, sejam aqueles que escutam antes de falar, sejam aqueles que escutam e pensam antes de agir, sejam aqueles que saibam que os pais não são seus inimigos. Escutem, sejam moderados. E aí depois desse exemplo dos jovens, Paulo passa para o exemplo do pastor. Mais uma vez, assim como ele falou lá naquela sessão inteira que a gente viu no capítulo 1, os versículos 5 até o 9, agora Paulo também ele fala como que Tito deveria ser exemplo na prática. Se ele deveria procurar homens com aquelas qualidades lá do capítulo 1, Tito também deveria ser exemplo. Ele era alguém que estava liderando e ele precisava ter o exemplo desses líderes. Ele diz assim, o versículo 7, seja você mesmo um exemplo de boas obras. Qual é o exemplo de boas obras? Aonde? No ensino, primeiro de tudo, mostre integridade. Aqui tem a ver tanto com o conteúdo da mensagem quanto com a motivação. Paulo está dizendo assim, você vai pregar o que eu falei, a palavra de Deus, mas você não vai pregar com motivação errada, que nem aqueles homens faziam, com ganhar dinheiro, ou de querer que o povo bajule você. Não, você prega a palavra de Deus e você prega com a motivação correta para glorificar a Deus. É íntegro, o conteúdo da sua mensagem é íntegro, não tem nada que alguém vai lhe acusar disso. Reverência, com reverência. Aqui é alguém que tem apreço pelo que está pregando. Eu sei que quando eu estou pregando a palavra de Deus, não estou abrindo qualquer livro aqui, pregando alguma coisa qualquer. Eu estou pregando a palavra do Deus Criador do universo, do Deus soberano que controla todas as coisas. E por isso eu preciso ter reverência, eu preciso pregar o que é correto. Eu preciso saber que enquanto eu estou pregando, o próprio Deus está aplicando a sua palavra nos corações, não sou eu. Isso é ter reverência pela palavra de Deus. E ele diz também para usar uma linguagem sadia e irrepreensível. Isso é muito importante nos dias de hoje. As pessoas acham que falar o que bem devem, até mesmo tem alguns aí que são crentes que falam palavrões, inclusive em redes sociais, e acham que isso é ser alguém que está sendo igual, né? Assim, a gente precisa se igualar com as pessoas para eles entenderem. E aí falam uma linguagem de maneira qualquer, usam uma linguagem chula, e Deus está dizendo aqui que a linguagem precisa ser sadia e irrepreensível. Alguém vai olhar para você e vai saber que o que você está pregando é verdadeiro e é respeitoso. E aí tem algo muito interessante, chega no versículo 8, que ele diz assim na parte B, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada mal de dizer a nosso respeito. Mais uma vez, Paulo está falando aqui da conduta. Olha, você vai pregar a palavra, somente a palavra, porque se você prega aquilo que você acha que bem deve, se você prega o que você quer, o diabo ele pode ter lugar e você não pode se defender, porque é suas ideias. Mas se você prega a palavra de Deus pura, irrepreensível, o conteúdo aqui que é o próprio Deus falando, se você faz isso, o diabo não vai ter do que lhe acusar. Porque se ele for querer falar alguma coisa para você, ele vai estar falando contra Deus. As pessoas precisam olhar, os de fora precisam olhar, e eles não vão ter o que acusar a nós de estarmos pregando mentira. O diabo não vai poder falar isso porque nós estamos firmados naquilo que Deus diz. Se alguém está dizendo, pastor, eu não concordo com você não, tudo bem, pegue a Bíblia e faça o que você bem entender.
mas eu não quero falar aquilo que eu penso. Se você não concorda comigo, você tem todo o direito de não concordar comigo, com alguma posição e opinião minha. Mas o que Deus está dizendo, você não tem esse direito. Deus é quem está dizendo e o diabo não pode tomar esse direito de dizer o que é correto e o que não é. Ele não tem do que nos envergonhar, porque nós estamos firmados na palavra de Deus. E aí Paulo continua, partindo para a última parte, a vida no trabalho. Ele termina agora mostrando, ele falou da vida na igreja, da vida em casa, da vida comum, tanto de homens, mulheres mais novas, homens mais novos, mas também ele falou também da vida do pastor. Agora, como é que eu devo me comportar lá fora? E com os senhores, naquela época ainda que bem difícil da relação empregado e empregador, não tinha leis nem nada que estabelecesse bem isso, como a gente vê hoje. Como é que o crente deveria se comportar? E isso ainda se aplica para nós hoje. Veja só o que Paulo diz, no versículo 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Aqui é uma ideia de que Paulo está dizendo assim, nós devemos, enquanto estamos trabalhando, fazer tudo para a glória de Deus. Eu não estou trabalhando, lembra da ideia de Colossenses e de Efésios, que Paulo está dizendo, lembra quando você está trabalhando, você não está trabalhando para o seu patrão especificamente. Você está trabalhando primeiramente para Deus, e ele é um instrumento de Deus para lhe dar um trabalho. Então, o que Paulo está dizendo aqui aos empregados, aqueles que são filhos de Deus e trabalham em outros lugares aí, ele está dizendo o seguinte, vocês precisam ser obedientes ao seu Senhor, ou seja, vocês precisam cumprir aquilo que vocês assinaram e disseram que queria fazer, o seu trabalho, dando motivo de satisfação. O seu patrão olhar para você, ele vai dizer assim, eu não tenho o que reclamar dele. Ele é um exemplo. Eu sou satisfeito com o trabalho dele. Eu sou satisfeito com o que essa pessoa faz aqui. Ainda que ele não seja crente, ele tem que olhar e dizer assim, eu sou satisfeito porque ele faz um bom trabalho. O trabalho dele não tem do que reclamar. Eu sou satisfeito. Qual é a ideia de ser satisfeito? Quando você está comendo, o que é? Você come que você ficou satisfeito, né? Não tem nada mais do que possa entrar aí. Tem algumas pessoas que eu sei que fazem isso, né? Que comem muito. Não é o meu exemplo. Mas quando você come muito, que você chegou e ficou satisfeito, eu estou satisfeito. Tá bom, para mim tá bom. É exatamente isso. A ideia de que o cara trabalha bem, a mulher trabalha bem, até o patrão vai dizer assim, para mim está ótimo. Não tem mais nada que eu acrescentaria, eu tiraria do exemplo desse homem e dessa mulher, como crente. E ele continua, não sejam respondões, aqui é o oposto. A pessoa que ela trabalha bem, ele não tem o que reclamar, mas aquele que ele é alguém que é respondão, que faz o trabalho com murmuração, pode ser também a palavra aqui, não trabalhe com murmuração, você faz a coisa de qualquer jeito. Às vezes você não responde seu patrão com a boca, mas você responde com o seu trabalho, faz um trabalho, uma porcaria. Você está simplesmente dizendo assim, a ordem dele você está respondendo como? Ele mandou você fazer isso, você faz de qualquer jeito, você respondeu ao trabalho fazendo de qualquer jeito. E Paulo está dizendo o oposto, não seja esse tipo de pessoa. Você precisa ser alguém excelente. Nem furtem, que naquela época era muito essa ideia de que eles recebiam geralmente pelo o que trabalhava e às vezes era muito pouco, então eles tinham às vezes a oportunidade de tirar alguma coisa do patrão. E essa ideia serve para nós também hoje, nós não deveríamos tirar nada, mesmo que fosse o mínimo que não nos pertence, como crentes. Ainda que temos a oportunidade de enganar seja quem for, o que Paulo está dizendo aqui é que a ideia do crente não deveria ser essa. Se você tem a oportunidade de trapacear o seu patrão, a sua empresa, porque você é um servo de Deus, você não vai fazer isso. Ainda que você saiba ou pense que ninguém vai descobrir, porque vai descobrir. Ainda que você ache que ninguém vai descobrir, você não deveria fazer isso. É a questão da integridade. E aí ele continua, que deem prova de toda a fidelidade. Seu patrão vai olhar para você, qualquer coisa que você vai fazendo na empresa, ele vai confiar em você. Ele não vai ter um pingo de medo de você roubá-lo. Um pingo de medo de você fazer alguma coisa porque você dá total prova da sua fidelidade a ele. E aí mais uma frase aqui muito interessante para terminar, ele diz assim, em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina do nosso Deus, nosso Salvador. Paulo ele começou falando da sã doutrina, né? Que era o que baseava a vida prática. E ele termina mais uma vez falando aqui da sã doutrina.
como se ele fizesse um sanduíche. Como é que a sã doutrina funciona? Seja a sã doutrina na prática é assim. Você tem que fazer isso, homens, mulheres jovens, empregados. Aí quando ele fecha aqui com outro pão embaixo. Quando você faz dessa maneira, ele diz aqui, ó, quando você faz isso que eu disse, você manifesta a beleza da doutrina de Deus. A ideia de manifestar a beleza da doutrina de Deus é como se você colocasse joias dentro de um vaso transparente. Que as pessoas olham a doutrina ali, na prática, olham para a sua vida e elas veem algo diferente na sua vida. Você passa numa vidraça e tem aquela joia bela, chama a atenção de todo mundo. Todo mundo quer parar para olhar. Mesmo que você olhe o preço e você se assuste e corra, mas você quer olhar. Essa é a ideia também. Quando as pessoas olham de fora a vida da igreja, a sua vida em casa, a sua vida no trabalho, a sua vida na faculdade, a sua vida aqui no corpo de Cristo, elas veem a beleza da doutrina de Deus. Ela vê aquilo que Deus faz na prática. É como eu comecei falando, o evangelho visível, o evangelho de maneira clara. O que é o evangelho? Jesus salva pecadores. Jesus veio para morrer por pecadores igual a mim e a você. Mas como é que esse evangelho se aplica na vida prática? Paulo está dizendo aqui para Tito. E quando as pessoas olham a sua vida e a minha, elas deveriam ver isso aqui. Elas deveriam ver o nosso exemplo. Isso é discipulado na prática. Isso é que é discipular, é mostrar na prática o seu exemplo e mostrar para outros também como que isso aqui deveria ser. Isso é discipulado na prática. Caminhando para o final. Primeira coisa, o que é que nós temos que ser desafiados por esse texto aqui? Primeiro de tudo, você tem sido um discípulo na teoria e na prática? Ou você só chega aqui no domingo, escuta a palavra de Deus, é muito bonito, beleza, eu vou sair daqui, eu vou fazer o que tem que fazer, e quando chega na segunda-feira você não pega nem na palavra de Deus, você dá um péssimo testemunho em casa, na vizinhança, no trabalho. Primeira pergunta é, fazer um questionamento para você. Se Deus pedisse um relatório seu, para o seu cônjuge, para os seus filhos, seus patrões, seus empregados, se você é patrão, para quem quer que seja que lhe rodeasse, o que essas pessoas apresentariam para Deus? Já pensou nisso? Você estaria, num bom sentido, satisfeito com o que você tem feito para Deus, na vida prática? A sua vida, ela enfeitaria ou ela mancharia essa doutrina? Se acontecesse isso, se Deus pedisse um relatório para essas pessoas. Mancharia ou enfeitaria a sã doutrina? Essa é a primeira coisa. Você tem sido um bom discípulo? Se você não tem, hoje é uma oportunidade de a gente virar essa chave. A segunda coisa é, o que você tem feito para encorajar outros? Assim como Paulo está falando aqui para Tito, que eles deveriam encorajar as mulheres a encorajar outras mulheres, os homens a encorajar outros homens, o que é que você tem feito para encorajar outros? Você tem pensado ou orado por alguém e planejado como pode caminhar para levar tal pessoa ao crescimento? As mulheres mais velhas. Tem alguém na sua cabeça que está passando aí, enquanto eu estava pregando aqui, que você queria trazer essa pessoa para perto para você ensinar ela como é viver a vida cristã? Os homens, tem alguém que está na sua cabeça que você sabe que precisa crescer e você quer trazer ele para perto para ensinar como é a vida no lar, a vida na igreja, a vida no trabalho? Tem alguém que você está pensando sobre isso? Você pode estar pensando aí, né? Mas eu não sou preparado para isso, eu não sei como discipular alguém. Mas isso aqui não é questão de você ser preparado, é questão de obediência. Você precisa somente pegar alguém e mostrar como é o evangelho na prática. Como você tem obedecido o evangelho na prática. Se você não tem pensado em alguém, eu queria agora para o terceiro ponto, tome passos para o futuro. Analise a sua vida de acordo com esse texto, planeje, ore para que você possa ser um discípulo que faça outros discípulos, conforme Tito capítulo 2. As mulheres, a partir de agora, meu desafio para vocês é que vocês orem, pensando em uma outra mulher que possam caminhar juntas. Os homens,
tenha outro homem que está caminhando junto com você, encorajando, um jovem, um adolescente, para você possa estar encorajando ele, ensinando na prática o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim: portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, nisso está pecando. Se nós sabemos o que temos que fazer, se esse aqui é o encorajamento de Paulo para a vida da igreja, e se nós não estamos fazendo, nós estamos pecando, e nós precisamos nos arrepender. Pecado precisa de confissão, arrependimento e mudança. Se esse é o seu caso, você não está sendo discipulado por ninguém, se você não discipula ninguém, se você não tem acompanhado ninguém, você precisa se arrepender. Pedir perdão a Deus e a partir de amanhã começar a orar para que Deus lhe direcione para você discipular alguém. E ser discipulado também por alguém. Todos nós precisamos ser discipulados por alguém e discipular outros. E se eu também estou falando para você e você não entendeu o que é essa vida cristã, porque você ainda não colocou sua confiança em Jesus, essa é a verdade da vida cristã. Nós colocamos a nossa confiança em Jesus e Jesus passa a mudar a nossa vida prática em todas as áreas. Se você não entende isso ainda, se você não colocou a sua confiança em Jesus, se alguém perguntasse para você assim, a sua vida condiz com isso aqui, e você dizer assim, eu não sei nem o que é isso. Você também precisa se arrepender, colocar sua confiança em Jesus, se voltar para Ele urgentemente. A decisão mais importante para você é você colocar a sua vida nas mãos do Salvador. Só Ele é capaz de mudar essa realidade, de nos fazer viver uma vida na prática. Isso aqui, essa vida na prática, é uma consequência da salvação, não é para ser salvo. Se você não confiou ainda em Jesus como Salvador, e você pode fazer tudo isso aqui, você não vai ser salvo. Porque isso aqui não é para salvação, isso aqui é para os salvos. Isso é uma consequência. A maneira que nós vimos aqui Paulo falando para Tito é como os salvos devem viver. Então, o primeiro ponto de tudo, para você que ainda não colocou sua confiança em Jesus, é que você venha confiar em Jesus urgentemente. Coloque a sua confiança nele e daqui para frente, viva uma vida de um discípulo ou de uma discípula de Jesus. Deus nos ajude. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelos desafios. Obrigado pelas dores que muitas vezes dói a palavra, de não estarmos fazendo aquilo que o Senhor requer de nós. Mas, Pai, que ao sairmos daqui, eu te peço que haja uma mudança na nossa igreja, tanto de pensamento quanto de atitude. Que na próxima semana nós possamos até ver já mulheres e homens empolgados de discipular outros, de serem discipulados por outros. Que o Senhor quebre o orgulho dos nossos corações, a preguiça, que o Senhor quebre o medo de muitas vezes pensar que não somos capazes. A Tua palavra, Senhor Deus, é poderosa para fazer aquilo que nós não conseguimos. Que o Senhor nos ajude a sermos obedientes, convença aqueles que ainda não estão sendo discipulados e não estão discipulando ninguém a fazerem urgentemente isso, se arrependam de não estarem obedecendo ao Senhor e façam um plano de ação para mudar essa realidade. Da mesma maneira, eu oro para aqueles que ainda não te conhecem. Estão vivendo suas vidas de acordo com a sua vontade, vivendo suas vidas como bem entendem. Que hoje, Senhor, o Senhor possa mudar esses corações. Nós nunca estamos preparados para ser salvos, é o Senhor que salva. Então, se tem alguém aqui, Senhor, que está com seu coração enganoso, falando à sua mente que eles precisam se preparar, que o Teu Espírito possa convencer essas pessoas a mudarem de vida urgentemente e se voltarem para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.